Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre MDC e MMC, mas de expressões algébricas, tá? Para isso eu vou apresentar aqui, gente, os conceitos de MDC e MMC vistos sobre um ponto de vista diferente, que a gente não está muito acostumado a lidar. No sexto ano, normalmente, os alunos eles aprendem a obter o MDC ou o MMC de números por meio da fatoração simultânea, né? E aí os alunos fazem a fatoração e encontram os resultados naturalmente. Quando a gente chega no oitavo ano, nono ano, a gente tem que trabalhar o MDC e o MMC de expressões algébricas. Por quê? Porque a álgebra ela ganha contexto, né? Ela se torna mais presente no ensino da matemática. E aí, aquela fatoração simultânea, ela perde espaço, de modo que fica mais fácil para o aluno trabalhar com o conceito de fatoração do modo como a gente vai explicitar aqui. Então, vamos nos atentar para as definições. MDC. No MDC de duas ou mais expressões algébricas, vou trabalhar com expressões algébricas, tá ok? A gente pega apenas os fatores comuns dessas expressões e sempre no menor expoente, ok? Então essa é a técnica do MDC. Já no MMC, a gente pega todos os fatores comuns e não comuns, sendo que os fatores comuns a gente trabalha no maior expoente. Essa técnica, né, gente, ela é geral e a gente consegue trabalhar ela, inclusive para números. Tá? Então eu vou fazer primeiro um exemplo numérico. Então vamos pegar aqui exemplo de dois números, 10 e 12. Bom, 10 e 12, galera, vamos calcular o MDC e o MMC. Primeiro vamos fatorar, né? O 10, perdão, ele é o mesmo que 2 vezes 5, ou 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. E no caso do 12, nós temos que o 12 é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 3, ou 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Como a gente sabe ali, pela definição, que o MDC pega apenas os fatores comuns no menor expoente, então a gente vai olhar apenas para os fatores, para o fator 2, que é o fator comum em ambos os números. E como a gente está trabalhando MDC, a gente vai pegar ele no menor expoente. Então, nesse caso, a gente vai pegar o 2 elevado a 1. Ok? Então, o MDC, nesse caso de 10 e 12, vai ser o 2. Bom, vamos trabalhar o MMC agora. O MMC, galera, a gente vai pegar todos os fatores comuns e não comuns e aqueles que forem comuns a gente vai pegar no maior expoente. Então, pessoal, além do 2, que é um fator comum, a gente também vai trabalhar com o 5 e com o 3. No MMC a gente conta esses fatores não comuns também. Então, a gente vai pegar o 5, nós vamos pegar o 3 e nós vamos pegar o 2, mas no maior expoente. Ou seja, nós vamos pegar o 2 ao quadrado. Sendo assim, gente, nós vamos ter 5 vezes 3, que dá 15, e 15 vezes 4, que dá 60. Portanto, gente, o MDC, ou melhor dizendo, o MMC, o mínimo múltiplo comum, de 10 e 12 vai ser o 60. Tá ok? Então, galera, notem, percebam a técnica. E agora vamos trabalhar com exemplos algébricos. Nesse vídeo eu vou dar uma ênfase para MDC e MMC de monômios e também de polinômios. Ok? Então eu vou descer um pouco a tela aqui, de modo a gente trabalhar apenas com os exemplos que se seguirão aqui. Então, gente, quando a gente for calcular o MDC e o MMC de monômios, a única coisa que a gente tem que se atentar é na fatoração numérica, porque normalmente a parte literal já vem fatorada. Tá?
Então, no caso aqui do 18, a gente vai fatorar e aí a gente vai perceber que o 18 nada mais é do que 2 vezes 3 ao quadrado. E aí, obviamente, como aqui nós temos 18 ao quadrado BC, então nós vamos ter 2 vezes 3 ao quadrado vezes A ao quadrado vezes B vezes C. No caso do 24, o 24 é 4 vezes 6. E 4, na verdade, é 2 ao quadrado. E 3 é 2 vezes 3, então nós vamos ter 2 ao cubo vezes 3. Né? Também eu poderia ter pensado o 24 como 8 vezes 3, que já vinha direto 2 ao cubo. Né? Mas, beleza. 2 ao cubo vezes 3, A, B, C ao quadrado. Então, gente, vamos lá. Vamos olhar, então, o MDC. O MDC, a gente sabe que são os fatores comuns, apenas os fatores comuns do menor expoente. Então, vamos lá. Ó. Nós vamos pegar o 2, que é um fator comum. O 3 é um fator comum, nesse caso todos, né, gente? O 2, o 3, o A, o B e o C. E a gente vai olhar aqueles que têm o menor expoente. Então, no caso aqui, ó, do caso do 2, nós vamos dar preferência para o 2 elevado a 1 do primeiro monômio. No caso do 3, nós já vamos dar preferência ao segundo monômio, que é o 3 elevado a 1. No caso do A, a gente vai dar preferência ao segundo monômio. Por quê? Porque ele está elevado ao menor expoente. No caso do B, note que ambos estão elevados a 1. Então, a gente vai trabalhar com qualquer um deles. Vamos pegar o B. No caso do C, a gente vai dar uma preferência para o C do primeiro monômio. Né? Então, a gente vai ter, com isso, o MDC como sendo 2 vezes 3 vezes A vezes B vezes C. Ou seja, o MDC, nesse caso, ele vai ser 6ABC. Ok? Então, esse, gente, foi o MDC desses dois monômios. Vamos dar uma olhada agora no MMC. Então, vamos escrever aqui, MMC. O MMC, galera, a gente vai pegar os fatores comuns e não comuns. E, quando for comum, a gente vai pegar no maior expoente. No caso aqui, todos os fatores são comuns, então a gente não vai ter muita diferença. Apenas o fato de que, como eles são comuns, a gente vai ter que pegar os de maior expoente. Então a gente vai pegar no caso do 2, o 2 elevado a 3. No caso do 3, nós vamos pegar o 3 ao quadrado. No caso do A, nós vamos pegar o A ao quadrado. No caso do B é indiferente, então a gente pega qualquer um deles. No caso do C, a gente vai pegar o C ao quadrado. Nós vamos ter 8 vezes 9 vezes A ao quadrado vezes B vezes C ao quadrado, o que vai nos dar 72 A ao quadrado B C ao quadrado. E esse, portanto, será o nosso MMC. Tá ok, gente? Então, no caso do MMC, só chamando a atenção que quando você tiver fatores comuns, você faz o contrário do MDC. Você vai pegar os fatores no maior expoente. Mas lembrando que no caso do MMC, você também pode pegar os fatores não comuns. Vamos supor que tivesse um fator E aqui, no segundo monômio. Ele entraria no teu MMC. Tá ok, gente? Vamos para um segundo exemplo aqui agora, em que eu vou trabalhar com MDC e MMC de polinômios. Então, eu vou riscar aqui e vou colocar aqui agora para nós os termos. Bom, vamos lá. Eu vou pegar agora 3 polinômios. M ao cubo mais N ao cubo. M ao cubo
mais 3. Espera que esse 3 não ficou legal. M ao cubo mais 3m ao quadrado n mais 3m n ao quadrado mais n ao cubo. E por fim, nós vamos pegar o outro polinômio aqui, que vai ser m ao quadrado mais mn. Pessoal, é muito importante quando vocês forem estudar essas coisas, que vocês já tenham visto fatoração e que saibam fatorar as expressões. Por quê? Porque a fatoração ela é um conteúdo antecessor a esse conteúdo de MDC e MMC. E você não consegue fazer essas contas sem conhecer a fatoração. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a primeira expressão, que é, no caso, m ao cubo mais n ao cubo. Isso aqui, gente, é uma soma de cubos, certo? Então, aí eu já vou partir do princípio que a gente sabe fazer essa fatoração. Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu explico isso. Soma, a diferença de cubos. E aí nós vamos fatorar e nós vamos ter m mais n, que multiplica m ao quadrado menos mn mais n ao quadrado. Então eu fatorei a primeira expressão. Vou pegar aqui agora a segunda. M ao cubo mais 3m ao quadrado n mais 3m n ao quadrado mais n ao cubo. E aí, na hora que a gente faz a fatoração, isso aqui, gente, é um cubo da soma de dois termos. Também tem um vídeo no canal mostrando esse tipo de situação, tá? Então, é importante, gente, que vocês estejam atentos a produtos notáveis, a fatoração. Uma coisa depende da outra. Vamos para para a fatoração, melhor dizendo, do terceiro termo aqui, do terceiro polinômio. Essa fatoração ela é mais simples, porque é simplesmente um fator comum que você vai colocar em evidência. Então você vai ter que m vai ser posto em evidência e ele vai ser multiplicado por m mais n. Bom, temos aí, gente, as três expressões fatoradas. Vamos calcular o MDC e o MMC. Então, vamos lá. O MDC, então vou dar uma grifada aqui. O MDC a gente vai pegar apenas os fatores comuns no menor expoente. Então, a gente vai olhar aqui para aquela expressão que é fator comum, que no caso aqui, gente, vai ser o m mais n. Essa expressão ela é comum nos três polinômios. Então, ela vai ser o nosso MDC. E note que você tem m mais n, aqui em cima, você tem m mais n ao cubo, e você tem m mais n de novo. Mas como é no menor expoente, então a gente pega m mais n. Essa vai ser a resposta. Ok? No caso do MMC, a gente vai pegar fatores comuns e não comuns. E aqueles fatores que são comuns, a gente vai pegar no maior expoente. Lembrando, tá, gente, que a gente faz um produto de tudo isso. Tá? A gente pega esses fatores quando a gente faz uma operação de multiplicação. São fatores multiplicativos, né? Então, olhando aqui agora para nossas expressões fatoradas, nós temos aqui, por exemplo, a gente tem... Vou pegar uma outra cor aqui para poder fazer chamar a atenção aqui, né? Nós temos o m mais n, como a gente já descreveu anteriormente. Nós temos o m ao quadrado menos mn mais n ao quadrado. E nós temos o próprio m, que também é um fator que apareceu nessa fatoração. E aí, gente, então a gente vai pegar os fatores não comuns, a gente vai colocar eles aqui,
m ao quadrado menos mn mais n ao quadrado. Isso vai ser multiplicado por m, que é um outro fator não comum que apareceu. E também a gente vai multiplicar agora pelo m mais n. Só que o m mais n é fator comum. Então a gente tem que pegar ele, nesse caso, no maior expoente. E portanto você vai ter, opa, que eu escrevi errado aqui, m mais n elevado ao cubo. E aí pronto, ó, nós temos o MMC desses três polinômios. Tá ok, gente? Então, tá aí um exemplo em que a gente faz essa ideia usando polinômios. Tá ok? Vamos para um terceiro exemplo para a gente poder praticar um pouco mais. Deixa eu virar a página aqui. Então, pessoal, no terceiro exemplo que a gente vai olhar aqui agora, eu vou pegar também outros três polinômios. Então, vamos lá. Vou pegar aqui x ao quadrado menos y ao quadrado, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado e também ax mais bx mais ay mais by. Bom, primeiro de tudo é fatorar, né? Então nós vamos fatorar o x ao quadrado menos o y ao quadrado, o que vai nos dar... Isso aqui é uma diferença de dois quadrados, portanto, nós temos x mais y, que multiplica x menos y. Essa é a forma fatorada. No segundo polinômio, nós temos exatamente um trinômio quadrado perfeito. Então, na hora que a gente fatorar ele, a gente logo percebe que vai ser o quadrado de uma soma de dois termos. Portanto, vai ser x mais y ao quadrado. E o terceiro polinômio que nós vamos ter aqui, ele é um polinômio que você pode fatorar ele usando a técnica de agrupamento. Ok? Então, note o seguinte. Você tem aqui que o a, ou melhor dizendo, que o x é fator comum nesses dois termos daqui, da esquerda, e o y também é um fator comum nessas duas parcelas mais à direita. Na hora que você fatora, você vai ter x, que multiplica a mais b, e quando você fatora aqui, você vai ter y, que multiplica a mais b. E aí, quando você termina a fatoração, você note que agora o fator comum é o a mais b, ele vai ser posto em evidência, de modo que você vai ter o quê? X mais y, que multiplica a mais b, ou a mais b que multiplica x mais y, tanto faz. Ok? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, essas expressões elas são as expressões fatoradas. Então, vamos calcular, gente, o MDC. O MDC, gente, vai ser o quê? Apenas fatores comuns no menor expoente. Então, pessoal, a gente olha aqui para as expressões fatoradas, para os polinômios fatorados, e a gente percebe que o x mais y ele é o fator comum nos três. Então, a gente vai ter x mais y. Vou marcar aqui os três para a gente poder enxergar melhor. E no caso do MDC, a gente pega eles no menor expoente. Portanto, o MDC simplesmente vai ser x mais y. Tá ok, pessoal? Bom, vou descer mais um pouquinho a tela aqui. Vamos agora olhar o MMC. O MMC, na verdade, é o quê?
ele é o produto dos fatores comuns e não comuns. E quando for comum, a gente usa o maior expoente. Então note que o x mais y ele é fator comum nas três expressões. Perceba também que o x menos y e o a mais b aparecem nessa fatoração. Portanto, nós vamos marcar eles aqui. X menos y e a mais b. Então, no MMC, o x menos y aparece. Aparece também o a mais b. E no caso do x mais y, a gente vai pegar ele no maior expoente. Portanto, nós teremos x mais y ao quadrado. Tá ok, pessoal? Então, eu espero com esse vídeo ajudar vocês a compreender melhor como funciona a dinâmica de você encontrar MDC e MMC de expressões algébricas. Lembrando que o MDC e o MMC eles têm muitas aplicações, né? Uma aplicação de MDC em expressões algébricas é quando você simplifica frações algébricas, né? Para você poder acha o MDC do numerador e denominador e aí você simplifica e acha a fração reduzida. O MMC é quando você vai fazer, por exemplo, operações de adição e subtração de frações algébricas e aí você faz o MMC de denominadores, né? Então, essas são aplicações, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, no mais, eu espero ajudar vocês com esse vídeo. Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos.